Olá pessoal, nesse exercício exemplo, nós iremos resolver ele de forma completa, iremos determinar as reações de apoio e elaboração dos diagramas de esforço normal, cortante e fletor. Então, primeiramente, observamos que temos um exercício. Nesse exercício, nós precisamos determinar e calcular as reações e para a elaboração dos diagramas. Primeiramente, como eu recomendo a todos, a gente preparar o exercício. Então, nós vamos identificar os apoios, né? Apoio B é um apoio de segundo gênero, onde temos uma reação que eu estou adotando o sentido dessa reação, não sei se é exatamente isso. Vou chamar de VB e vou adotar uma reação no eixo X horizontal, como quem não chamar, de HB. Irei também calcular em D. D é um apoio de primeiro gênero, temos uma reação VD. Feito isso aí, toda a parte de reações, de apoios estão identificados. O próximo passo é a carga. Note que nós temos uma carga retangular distribuída. Nessa carga retangular distribuída, nós precisamos achar uma resultante. Essa resultante, nada mais, nada menos que a área desse retângulo. Então, nós temos de comprimento de base, o comprimento é 3 com 4 com mais 2, totalizando 9 metros, e a altura 1. Então, a nossa resultante, ela está localizada ao meio da carga, mais ou menos aqui, né? Então, nós temos que a resultante é a base. Quanto que vale a base? Nossa base, 9 vezes a altura 1, portanto, temos 9 kN. É uma carga concentrada que vai nos auxiliar para o cálculo das reações. Só que, além disso, eu vou marcar também a localização dela, um facilitador. Como o total equivale a 9, a partir de B, metade de 9 é 4,5. Como eu já tenho 3, então ela está localizada de B mais 1,5. Por quê? Vai ser útil um pouquinho mais à frente. Então, identificado isso aqui, preparado o exercício, como eu chamo, que é identificar os apoios, acertar as cargas, o próximo passo é o cálculo das reações de apoio. Então, deixa eu anotar aqui para que todos observem. Então, reações de apoio. Então, reações de apoio. Primeiro, temos as três reações, né, as três equações de equilíbrio, melhor dizendo, somatória de força em x, y e momento. Iniciaremos pela somatória de força em x. Então, somatória de forças no eixo x tem que ser igual a zero. Portanto, nós temos lá que força no eixo x? Só temos HB igual a zero. Portanto, HB é igual a zero. Antes disso, pessoal, vamos adotar uma convenção de sinal para facilitar nossas contas. Então, tudo que apontar para a direita, como o eixo x de um plano cartesiano, a gente vai chamar de positivo. Tudo que apontar para cima no eixo y, eu vou chamar também de positivo. E tudo que rotacional girar no sentido anti-horário é positivo. Então, convencionamos dessa forma e assim a gente resolve tudo. Reação, diagrama e assim vai. Agora eu vou para uma somatória de um outro eixo. Já que eu já fiz em x, nós vamos para a somatória em y. E o que nós temos de somatória em y? Primeiro eu olho a parte de baixo para não me perder, depois eu olho a parte de cima, que são as cargas. Temos mais VB, porque está apontado para cima e para cima é mais VD. Agora nós vamos para as cargas. O 3 está apontado para baixo, então é negativo, menos 3, menos a resultante que vale 9, menos 8, tudo isso igual a zero. Vamos somar, vamos deixar um pouquinho mais bonito. VB mais VD é igual, já coloquei igual, porque eu vou passar o resultado para o outro lado. Temos lá 3 mais 9 dá 12, 12 com mais 8, 20, passei para o outro lado, 20 kN. Então, esse é o nosso resultado, quase nosso resultado, porque eu tenho os valores de VB e VD. O que me interessa
é o que? Não a soma dos dois, e sim os valores individuais de cada um. Então, agora nós precisamos utilizar a terceira equação de equilíbrio, que é momento. Então, vamos lá para somatória de momento em um determinado local. Eu vou colocar o sentido, indicar o sentido, porque eu gosto sempre de indicar para não me perder. Agora, onde que nós iremos fazer? Eu recomendo fazer em um dos apoios, no caso o apoio B, porque tem mais reações, se torna mais fácil, ou seja, vai ter menos números para conta. Então, em B temos que somatória de momento em B. Isso, o que nós teremos ali? Então, à esquerda de B nós não temos nada. Em B nós temos o 3. 3, momento é força vezes distância, 3 vezes 0 é 0. O HA não participa, o HB não participa e o VB é 0 também. Então vamos para o próxima carga. Notem que o nosso sentido é anti-horário. E o 9 está empurrando a nossa estrutura para baixo, ela tende a rotacionar o horário. Para quem tem sempre dúvida nisso, qual que é o sentido correto, se é mais, se é menos, eu recomendo desenhar esse giro no nosso local de apoio, a nossa conta, o nosso ponto. Então, ó, vou desenhar ele, mas notem que eu fiz uma bolinha. Por quê? Eu vou desenhar a setinha. Ó. Do lado direito, a nossa setinha positiva, quando ela estiver apontado para cima. E do lado esquerdo, ela é positiva quando está apontado para baixo. E assim eu consigo comparar. Então, notem que a nossa força de 9 está à direita. Ó. Eu adotei que para cima é positivo e a seta está apontada para baixo. Então, não é o contrário. Então, vai ser negativo. Temos lá, portanto, menos 9 na distância de 1,5. Agora nós vamos para a próxima carga, que é o nosso 8. E o 8 é mais 8 ou menos 8? Notem que é o oposto, então menos 8. Porém, a distância aumentou um pouquinho, né? De B até C são 4 metros. E por fim, lá o nosso VD. Observem que o sentido da seta é igual, então é mais VD. E a distância agora passa a ser 6. Tudo isso igual a 0. Fazendo essas contas, nós temos lá menos 9 vezes 1,5 e menos 8 vezes 4, totalizando 45,5 negativo, que aí 45,5 e mais VD vezes 6, tudo isso igual a 0. Vou passar agora o 45,5 para o outro lado e depois eu passo dividindo por 6. Portanto, VD é igual a 45,5 dividido por 6. Chegamos a um resultado de 7,58 quilonewtons. Então, esse é o nosso valor de VB. Porém, eu preciso achar VA. Então, a gente remete à equação de somatória em Y. Então, temos que VB vai ser os 20 menos VD. Portanto, vai ser 20 menos 7,58. Então, deixa eu fazer as contas aqui. Menos 7,58. Chegamos ao resultado de mais 12,42 quilonewtons. Notem que os dois resultados são positivos. Isso significa o quê? Significa que o sentido que nós adotamos lá da seta no começo do enunciado estão corretos. Então, eu não preciso me alterar nada. Então, simplesmente eu vou anotar os valores, que vai ser útil mais à frente. Nosso VD vale 7,58, está anotado. Já o nosso VB vale 12,42. Então, está anotado aqui, vou fazer até uma marcação. E o nosso HB vale 0. Então, está anotado. Feito isso aqui, pessoal, o próximo passo é calcular, elaborar os diagramas, esboçar os diagramas. Então, começamos. Diagramas. Então, esse é o próximo passo. Começamos pelo diagrama de esforço normal. O DEM, diagrama esforço normal. Vou desenhar a nossa estrutura lá, de acordo com o que está lá. Vou dobrar um pouquinho a folha só para facilitar o meu desenho. Então,
Está aqui a nossa barra. Eu gosto sempre de traçar linhas tracejadas, identificando os principais pontos. A, B, C e D. Então, A, B, C e D. O bom seria se a gente desenhasse embaixo, né? Só fazendo prolongamento. Claro, como não foi possível, então a gente faz dessa forma, funciona perfeitamente. O que eu quero que vocês observem? Nós começamos lá pelo ponto A, aqui em A, né? Eu tenho que força que eu posso usar? Primeiro eu preciso saber qual é o tipo de força. Então, todo diagrama de esforço normal, nós devemos olhar, observar sempre cargas, né, paralelas à barra, ou seja, no sentido da barra. Isso irá facilitar bastante a observação. E aí eu questiono, começo com o primeiro questionamento. Lá em A, eu tenho alguma força paralela à barra? Nós não temos nenhuma, então começamos com o valor 0, porque você não tem. Agora, entre A e B, tem carga aplicada paralela à barra? Também não temos. Vale 0. Então, chegamos em B com 0. Agora, em B, a primeira olhada que você dá, você lembra que você tem o seu HB aplicado. Mas, então quer dizer que eu tenho uma força? Tem. Porém, ela tem o valor de 0. Então, continuaremos em 0. Então, deixa eu marcar aqui. Agora, entre B e C. Professor, mas tem aquela carga de 9 ali. Aquela carga de 9 só serviu para calcular a reação de apoio. Você não está calculando, você está fazendo um diagrama. Então, entre B e C também não temos nada. Então, continuamos caminhando em 0. Chegamos em C em 0. Em 0 também não há nenhuma carga. Deixa eu marcar aqui que em C vale 0. Entre C e D não tem nada. Então chegamos a 0 e por fim lá em D, como não tem nada, você não precisa de nada para fechar. Está feito, está elaborado o nosso diagrama de esforço normal. Deixa eu anotar a página 1. E agora a gente precisa ir para os demais diagramas, esforço cortante e fletor. Então, o que eu irei fazer? Aproveitando o espaço ali, eu vou colocar uma outra folha, vou sobrepor elas e aproveitar aquele desenho ali em cima, aonde nós iremos continuar elaborando os diagramas. Então, aproveitando aqui, eu vou montar a minha linha tracejada, onde eu irei fazer os dois diagramas de momento fletor e esforço cortante. E aqui mais abaixo ficam os cálculos, todo o desenvolvimento das contas. Então, é isso que irá acontecer aqui um pouquinho mais abaixo. Então, só vou dobrar a folha para fazer uma linha um pouquinho mais reta. Aqui é um diagrama e aqui será outro diagrama. Não temos os três na mesma página, por isso ficou dessa forma. Vou identificar quais são os tipos de diagrama. Diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor. Se no cortante, no normal, eu observei forças paralelas, agora eu preciso observar carregamentos ou forças perpendiculares à barra. Isso é importante, né? Eu escrevi o outro carregamentos, esse eu escrevi forças, para que vocês notem que são sinônimos. E primeira coisa, diagrama de esforço cortante, a gente segue as flechinhas, como se diz, perpendiculares à barra, exatamente faz o que elas estão mandando. Então é isso que vai acontecer. Então começamos lá em A. Lá em A eu não tenho nenhum carregamento aplicado. Em A, carregamento que eu digo, uma carga concentrada, e sim o início de uma carga distribuída. Então, em A, como nós não temos nenhuma carga concentrada, vai valer 0. Agora, entre A e B tem carga sim, vale 1 kN por metro. Nós temos 3 metros. Então, quer dizer o quê? Que a cada 1 metro que eu me deslocar a partir de A, eu vou ter que descer, por causa do sentido da flecha,
1 kN. Então, se eu andar 3 metros, eu vou ter que descer quanto ao chegar em B? 3 kN. Então, vamos adotar aqui um quadradinho, vale mais ou menos 1,5. Então, chegamos aqui com 3 kN. Notem que nosso trecho ali em estudo, nosso tramo, ele é uma reta com uma certa inclinação. Deixa eu desenhar a inclinação. Tá aqui. De 0 a 3. Agora, notem que em D é um negócio de louco. Por quê? Eu tenho a reação, tenho a carga 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as contas para ver o que sobra. Temos lá mais 12,42 menos 3. Me sobrou 9,42. Porém, esses 9,42 não começam de 0. Esses 9,42 começam desse 3. Ou melhor, menos 3. Se você tem menos 3 e precisa subir, se deslocar na vertical 9,42, nós iremos chegar a quanto do outro lado? Chegaremos a 6 ali. Então, 3, 6. Aproximadamente 6. Espero que a nossa escala seja condizente. Chegamos a 6,42, senão não fecha o diagrama. Tá feito. Agora, entre B e C tem 9. Esquece, esse 9 só serviu para reação. Entre B e C temos também 1 kN por metro, só que agora está descendo, vai descer 4. Então, 6,42 menos 4, nós chegaremos lá em D com 2,42. Estou marcando aqui 2,42. Então, deixa eu desenhar ele aqui. É uma inclinação. O que significa isso? Que carga distribuída no cortante é uma reta com uma certa inclinação. Agora chegamos lá em C, lascou. Por quê? Dos 2,42 você tem que descer 8. Então, menos 8, chegamos a 5. 1,5, 3, 4,5, 6. 5,58. Então, vamos imaginar que seja por aqui. 5,58. Eu vou descer bruscamente na vertical pelo simples fato de eu ter uma carga concentrada pedindo isso. E entre C e D pede para descer mais 2, então passamos a ter menos 7,58. Então também tem uma certa inclinação. Deixa eu desenhar aqui lateralmente, fica mais fácil. Uma certa inclinação. E o que você tem aplicado lá em D? Sua reação de apoio VD, pedindo para fazer o quê? Subir o 7,58. Assim, pessoal, nós fechamos nosso diagrama de esforço cortante ou cisalhante, que deve ser utilizado para o dimensionamento futuro. Para quem gosta de trabalhar com sinal, parte de cima é mais e parte de baixo no cortante é menos. Então, dessa forma, nosso diagrama de esforço cortante está elaborado. O próximo passo é o diagrama de momento fletor. E como que a gente começa fazendo isso? A minha recomendação, pessoal, é que você marque os pontos que você não já sabe o valor. E alguns desses pontos são bem óbvios. Então, primeiramente, eu recomendo que vocês olhem sempre. Eu vou até desenhar um pouquinho aqui mais para baixo, pessoal, nossa barra, para ficar uma escala mais condizente, né? Então, deixa eu desenhar outra barra, que só para ilustrar melhor que eu estou comentando. Aquela de cima fica ali, a gente vai usar, não vai usar ela. Então, o que nós temos? Temos a seguinte situação, como eu havia falado, sempre anotem as informações conhecidas como os momentos que você já conhece. Em A é início de barra, nós não temos carga-momento aplicado e nenhum apoio ali engastado. Então, quanto que vale o momento nessas condições? Vai valer 0. Então, em A, vale 0. E também notem que alguns outros locais nos ajudam, como em D. Em D, notem que é um apoio de primeiro gênero, onde ele é rotulado, onde logo seu momento numa rótula já vale 0. É início ou final de barra, né, conforme você estiver olhando. Não tem carga momento aplicado, então você também já sabe o momento.
Aí alguns devem estar pensando, ah, então em B vale zero. Em B vale zero. Será? Notem que o apoio ele não pertence à barra, o apoio está abaixo da barra. No apoio o momento é zero, porém na barra não é verdadeira essa afirmação. Então é um local que a gente precisa descobrir o valor do momento. E agora, pessoal, nós precisamos descobrir o valor do momento, né? Como que eu faço isso? Que dúvida. Você vai fazer da seguinte forma: sempre quando houver mudança de carga, você irá realizar uma seção. Mudança de carga é um exemplo ali em A. Você não tinha nada, passou a ter alguma coisa. Se você fizer uma seção, vai chegar a zero. Por isso que a gente consegue determinar esses valores de outras formas. Mas notem que caminhando entre A e B tem só carga de 1 kN por metro, chegando em B tem mudança. Pode ser pela carga de 3 kN, como pode ser pela reação de apoio. Então, quando há essa mudança, se faz necessário realizar uma seção. Então, eu vou marcar a seção lá em B, ó, estou anotando ela, vou chamar de S1. Agora, entre B e C, continua com aquela carguinha 1. E agora, em C, nós temos aí um detalhe, tem uma mudança de carga novamente, que é a nossa carga aplicada ali de 8 kN. Então, aqui merece mais uma seção. Seção 2. Lá em D não temos seção, porque a gente já conhece até o resultado. Então agora é transcrever isso aí e desenhar para ser mais claro com vocês e que isso fique mais simples na hora de calcular os momentos da seção. Então, primeiramente, eu vou desenhar o trechinho da seção S1 e depois nós desenhamos o trecho da seção S2, trecho da seção S1. Ela vai funcionar da seguinte forma: temos lá nossa barra, uma carga distribuída, a seção que eu estou marcando é S1. O que mais que nós temos? Lá em B nós temos o nosso VB, vou anotar só VB para não poluir tanto de informação. Temos nosso HB, tudo isso na distância de 3 metros. E agora, pessoal, a gente vai realizar uma somatória de momento. Somatória de momento em que é igual a zero. Eu vou chamar de B. Por que B? Porque eu apoio B. E o sentido? Anti-horário. Não é o que a gente combinou lá no início aqui, ó, como que nós iríamos fazer? Então é válido. Vamos agora observar o exercício, né? Os apoios, as informações relacionadas a apoio já estão identificados, porém nós temos uma carga distribuída que vale 1 kN por metro. Então precisamos achar a resultante. Essa resultante vai valer 1 vezes 3 kN, na distância de 1,5, que é a metade. E aí a gente começa. Para quem novamente tem dúvidas, qual sentido que eu devo adotar, né? Então é isso que eu vou comentar com vocês. O que eu quero descobrir é o momento na seção S1, tá aqui, sentido, ó lá, anti-horário, então vou desenhar o sentido anti-horário, é proposital desenhar dessa forma, para que fique fácil a comparação das setas. Então nós temos lá o 3, sentido de giro do nosso 3 é igual ao do momento da seção? É. Então nós temos mais 3 kN vezes a distância de 1,5. E agora, o VB. Você realizou a seção em B, você está sobre B. Então, isso não vai nos ajudar. Portanto, vai ser VB vezes zero e o nosso HB também vai zerar. Então, por enquanto, temos só essa equação mais a seção MS1. Porque se você calcula esses valores, não significa nada. Então, mais o momento na seção S1 deve ser igual a zero. Portanto, momento na seção S1, 3 vezes 1,5 equivale a 4,5.
Como aqui está positivo, para o outro lado passa a ser negativo. Então, está calculado o nosso momento na seção S1. O que eu vou fazer? Vou pegar esse valor e desenhar ele na estrutura. Mas ele deu negativo. Então quer dizer que eu não vou desenhar? Vai. E muito bem, porque ele tem indicou. No diagrama de momento fletor, pessoal, a parte superior recebe o sinal negativo e a parte inferior de positivo. Como o nosso menos 4,74,5 ele é negativo, ele vai se encontrar na parte superior da nossa peça. Então vou marcar aqui o local, isso tem um valor de 4,5. E agora a gente vai para outra seção. Depois nós trabalhamos na figura. Então, seção S2. Deixa eu desenhar ela. Ela é um pouquinho enormemente maior. Vou desenhar ela pequena. Temos um apoio aqui, que é o nosso B. E a seção S2. Então, momento na seção S2 tem que ser igual a zero, sentido anti-horário. O que nós temos? Temos uma carga distribuída de 1 kN por metro e temos uma carga concentrada de 3 kN, quilonewtons. 1 kN por metro. Isso. Comprimentos. Isso aqui vale, deixa eu olhar lá, 3 e esse vale 4. Então, novamente, apoio B. Temos as reações, deixa eu anotar os valores. Isso aqui vale 12,42, H vale 0. Então, está anotado. Agora é só realizar a somatória. Então, o que nós temos? Temos lá sentido anti-horário, então isso aqui vai estar apontado para baixo. Portanto, tudo isso igual a 0, portanto, temos que 3 vezes 4 e mais a resultante do trecho que nós não calculamos, que é 3 mais 4 dá 7, 7 vezes 1, 7, bem no meio, então deve ser por aqui, que daria a distância 3 mais 1,5. E essa resultante vale 7 kN. Então, agora a gente vai calcular. Fizemos a conta com 3, iremos fazer a conta com 12 agora. Como aqui esse 3 é positivo, o nosso 12 é negativo. 12,42 negativo, vezes que distância da nossa seção? Temos lá a distância 4. E agora, por fim, a nossa resultante, que ela vale mais 3, vezes a distância 4. E assim temos mais um desses resultados. Agora eu vou realizar as contas. Primeiro nós temos 3 vezes 4 dá mais 12, menos 12,43 vezes 4, opa, 12,43 vezes 4, 49,68. Então, menos 49,68 mais 20, opa, esse e mais 3 vezes 4, 12. Tudo isso igual a 0, né? Não é igual a 0, tá faltando a nossa incógnita, eu errei. Então vamos colocar a incógnita aqui, mais momento na seção 2 igual a 0. E aqui também mais momento na seção 2 igual a 0. Não vai mudar muita coisa. Mas nós temos agora um caso que a gente consegue escrever. 12 menos 49,68 e mais 12. Ali temos uma situação de 12 com 12 foi embora, é isso aí. 12 com 12 por 1.
foi embora. Então temos menos 49,68. Vou refazer as contas, que agora a gente chegou numa parte mais crítica. Temos lá mais 3 vezes 4, menos 12,42 e mais 12. 11,58 positivo. Então, mais 11,58 e momento na seção 2. Passo para o outro lado, então momento na seção S2 equivale a menos 11,58 kN vezes metro. Então, isso quer dizer que é um valor negativo. Agora, pessoal, vou marcar os valores encontrados no momento da seção 1 e 2. Menos 4,8, está lá agendado. E agora menos 11. Então, se aqui era 1,5, 3. Com mais 1,5, 4,5. 4,5 com mais 1,5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom até aqui. Vamos imaginar que esse valor seja o nosso 11,58. E aqui vale 0. Agora a gente precisa finalizar o esboço desse nosso diagrama, que nada mais, nada menos que traçar a linha de tendência, que é ligue os pontos, né, de forma bem leve e concisa. Olha lá, então é só simplesmente ligando os pontos, que vai servir como referência, como o próprio nome já diz. E agora, pessoal, é observar o que acontece entre cada uma dessas situações, como alguns questionamentos que eu irei fazer para vocês. Entre A e B, qual é o tipo de carga que você tem aplicado? Carga retangular distribuída. Então, seu diagrama de momento fletor é uma parábola. E como que nós calculamos o momento para uma parábola? Poderíamos realizar uma seção no meio da peça e fazer da mesma forma para achar o resultado final, que não é o caso. Então, primeiramente, poderia ser feito isso, e a outra a gente vai calcular aonde está o centroide da nossa figura aplicada. Então, iniciamos lá para a situação. Vamos lá para a folha 3, para que fique mais claras as contas e a gente consiga voltar para isso. Na folha 3, só complementando, nós precisaremos calcular os momentos. Então, no trecho carga distribuída, faltou com letras aqui, distribuída, tá? Nós temos a seguinte situação: carga distribuída, e como que a gente calcula o momento? Que é o que nos interessa. Nós iremos simplesmente utilizar a equação que o momento para esse tipo de carga é QL ao quadrado sobre 8. O que significa isso? Carga, comprimento dessa carga, e 8 é um coeficiente. No caso, o comprimento da nossa carga equivale a 3. Deixa eu voltar a folha para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Corresponde a 3 metros. 3 metros ao quadrado. E quanto vale a nossa carga naquele trecho? 1 dividido por 8. Então, 3 vezes 3 dá 9. 9 dividido por 8 deve dar 1 ponto alguma coisa. 1,125. Caso alguém queira trabalhar com 3 casas, eu vou trabalhar só com 2. 1,13 kN vezes metro. O que significa isso aqui? Esse valor nós iremos desenhar no nosso diagrama, a influência desse carregamento no seu diagrama de momento fletor. Então, voltando lá ao nosso desenho, aonde que está localizado essa resultante no desenho? Exatamente no meio, exatamente aqui. E no caso,
a partir da nossa linha de tendência que nós iremos descer lá os 1,13. Mas para que eu desça e saiba o resultado, eu preciso descobrir quanto vale o valor na linha de tendência. Então, nesse caso, como ele se encontra no meio, nós iremos fazer uma média de 4,50 mais 0 dividido por 2, que equivale a 2,25. Então, deixa eu puxar uma setinha, nós temos que equivale a 2,25. E agora a gente vai aplicar aquele momento calculado de 1,13. Mas aplicar como? Eu vou subir ou vou descer? Você vai sentir o sentido da sua carga, que pede para você descer. Então, você vai descer lá o que for necessário, o valor de 1,13. Então, você tem o valor em cima e um tantinho que desceu. 1,13, 2,22 menos 1,13, vai te sobrar um valor pequenininho. Esse valor pequenininho no nosso gráfico a gente não vai conseguir enxergar, mas ele irá sobrar um valor de 1,12. E agora, com os 3 pontos, é possível elaborar a parábola. Então, deixa eu só entortar aqui para melhorar o desenho. Temos uma pequena parábola a ser feita. Então, é esse trechinho que eu estou desenhando. Agora a gente repete o processo de forma mais rápida para os outros trechos. Então, vamos lá para os outros trechos, né, que também continuam um carregamento distribuído. Então, temos que o momento é entre B e C, é QL ao quadrado sobre 8. Então, temos que a nossa carga vale 1, comprimento 4 ao quadrado sobre 8. Então, temos lá 4 ao quadrado, 16, 16 dividido por 8 dá 2, né? É isso, produção? Exatamente, 2. Então, temos lá 2 quilonewtons vezes metro. E agora é só desenhar lá no seu diagrama. Antes disso, pessoal, vamos calcular o momento também entre C e D. Continua sendo carga distribuída, que é ao quadrado sobre 8, onde a carga vale 1, comprimento 2 ao quadrado sobre 8. Então, 2 ao quadrado sobre 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 1 continua sendo 4. E 4 dividido por 8 deve sair alguma coisinha, né? Então, temos o que? 4 dividido por 8, 0,5, se eu não me engano, né? Exatamente, 0,5 quilonewtons vezes metro. Conhecidos os valores intermediários, agora é hora do desenho. Volta a folha 2 para que fique mais fácil. Então, para a gente marcar o 13 já foi. Agora nós precisamos marcar o que? O 2 e o 0, o 5. Para isso, nós vamos achar as médias, porque são cargas retangulares e nosso centroide está aplicado ao meio. Então, deixa eu determinar o valor aqui. Chegamos ao valor de, acho que fiz as contas erradas, mais 4,5 mais 11. Dividido por 2, chegamos ao resultado de 8,04. Portanto, bem no meio, temos um valor de 8,04. O trecho pede 2. O sentido da carga está descendo, então esse trechinho vale 2. E nós chegamos a um resultado de 6,04. Então, esse é o valor. Vou aproveitar, depois a gente desenha. Agora eu vou para o outro lado, onde nós temos que a média de 11,58 e 0 vale seus 5,78. Feita essa situação, né, a gente vai descer o que ele pediu, 0,5. E agora é só elaborar o diagrama. Deixa eu só anotar a página 3, para que seja possível. Vou deixar a folha um pouquinho inclinada para facilitar o desenho. Então, tem aqui, bem fora de escala, nosso diagrama. Aqui desceu 0,5, então passamos a ficar com 5 e 5 e
29. Deixa eu anotar isso aqui. Esse valor final passa a ser 5,29. E é só desenhar a nossa outra parábola. Carga distribuída no fletor é parábola. Então, como a parte de cima é negativa, ficou toda a sua estrutura negativa, a gente está sinalizando para que fique mais claro. Então é isso que nós temos, pessoal, no primeiro exercício exemplo, onde temos as cargas retangulares predominantes. Para os próximos a gente vai escolher outro tipo de carga. Então é isso, pessoal. Até mais, até o próximo.